humana não crê na alma, por conseguinte não crê nos seus males. No entanto, eles sofrem, eles encontram também tristezas, eles encontram também dissabores, eles lutam, eles padecem dentro da alma e negam esse sofrimento, mas a própria ciência não lhes dá remédio para as dores ocultas. Continuai orando, pedindo e esperando de Deus a grande bênção, porque Ele não a negará. Jesus esteja convosco, Ele vos ampare, Ele vos proteja. João de Freitas. Do passe humano e do passe espiritual. Amigos e irmãos, paz do Senhor esteja convosco. Deus vos assista, vos ampare em todos os dias da existência. Meus amigos, uma palavra vos quero dar, sobre assunto em que talvez não seja muito a minha competência, mas designado para este fim, não posso evitar que os vossos ouvidos escutem palavras que, se vos não instruírem, ao menos também não vos farão mal. Quero falar-vos sobre a lei de fluidos que preside o momento do passe. Quero dizer-vos alguma coisa sobre a imposição de mãos sobre os doentes. Quero dizer-vos alguma coisa sobre a esmola celeste de um passe trazido do além. Para os homens materiais, aqueles que não têm fé, o recorrer à ciência para o alívio de malhas corporais, implica em buscar instrumento competente para aplicação de passes magnéticos, e nem ninguém jamais procurou negar o magnetismo animal, tampouco o magnetismo vegetal e muito menos o magnetismo mineral. É sabido que o magnetismo é uma força. Não se discute e não se discutirá, quero dizer, não se nega a sua existência. Os homens massagistas, ou as senhoras, tanto faz, aplicam massagens magnéticas sobre as partes afetadas da moléstia, em certos e determinados enfermos, colhendo bons resultados. Mas é preciso também que a corrente magnética, bem mandada, bem conduzida para o ponto afetado, seja levada por mãos competentes, instruídas, e capaz de compreender o ponto da moléstia e a razão do remédio. Tudo isso é evidente, tudo isso é claro e não se pode negar. Vós conheceis a força magnética dos animais, das cobras, dos sapos, e muitos outros. Tem essa força magnética que atrai. Não quero dizer por isso que essa força beneficie, porquanto essa força tão bem dirigida, o animal exerce por instinto, pela lei natural, mas não com esse raciocínio de querer aplicá-la para o bem, tão somente para fazer vítimas. Por conseguinte, não se discute que um homem, quem quer que ele seja, procurando desenvolver em si essa força magnética que Deus lhe deu, possa gozar virtudes, orientado pelo espírito de caridade e sobretudo, se ele tem realmente o desejo de fazer bem. Ora, pergunta-se ao espírita, vós desejais passes humanos ou passes espirituais? Vós desejais o passe dado por homem orientado pela ciência, consciente da sua força material, disposto a vos fazer bem, ou preferis a ação do espírito? Este é o ponto a discutir. Nesse ponto, eu discordo da regra atual, que diz que qualquer criatura pode dar um passe. Discordo, porque nem todo o médium está preparado para isto. O médium pode aplicar o seu passe, ter a certeza do espírito que o assiste, porém, não se trata de aplicar a mão sobre o doente. Quer-se que o fluido espiritual, efetivamente, baixe, que desça, que seja transmitido ao doente, que lhe possa levar o conforto material de que ele necessita. Há, por conseguinte, notável diferença entre o passe material e o passe espiritual. Qualquer criatura, bem orientada, pode aliviar um doente, certamente, no leito de morte ou num momento de aflição, de uma grande dor. Qualquer criatura, seja médium ou não, pode elevar o seu pensamento a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a fazer bem, que eu possa beneficiar essa criatura. Manda o teu auxílio, manda um dos teus mensageiros. Não posso sem o teu auxílio, ensina-me a fazer bem e eu terei a força que qualquer um pode ter. Mas a organização sistemática de beneficiar, deve sempre estar sob esta regra: o médium bem assistido, faz o passe com o espírito protetor. Não é o seu fluido que lhe dá ao doente, e sim o fluido do espírito.
Discordo, por conseguinte, da teoria de dizer que o passe é tão somente magnético. Discordo neste ponto de vista, magnético espiritual ou magnético animal. Em toda agremiação espírita há um hábito de transmitir passes aos necessitados. O médium concentrado, depois de feita a sua prece, irá beneficiá-lo, ajudando com o fluido que Deus lhe proporcionar, naquele instante, por intermédio dos bons espíritos. O paciente, por sua vez, tem uma ação comum com a ação do médium. O paciente deve saber que não está recebendo o favor dos homens, mas esmola do céu. O passe representa uma esmola, representa um favor de Deus. No momento em que se recebe o passe, não se deve lembrar que ali está um homem ou uma mulher, ali está, tão somente, um espírito que, utilizando-se do seu médium, procura fazer bem. Venho, pois, orientar-vos, meus amigos, para que compreendais, massagens autênticas, massagens humanas, passes magnéticos, tudo isso vós podeis dar se vos aprover. Não é condenável, perfeitamente aceitável. Mas distingue, entre o passe humano e o passe espiritual, há notável diferença. Deus vos guie e vos inspire sempre, para que saibais discernir. Até José Dácio. O nível do caráter humano. Meus amigos, meus irmãos, paz de Jesus convosco esteja. A humanidade compreenderá um dia o laço estreito que deve unir todas as criaturas filhas de Deus. Não desanimeis, porque o progresso caminhará a par das reencarnações, de forma que os espíritos atrasados em uma geração, desenvolverão seu adiantamento na geração futura. Os espíritos altruísticos, os grandes homens que pisaram o solo da terra, que teriam sido em encarnações anteriores. Os santos, de que o calendário é cheio e que se recomendam pelos atos de caridade, piedade verdadeiramente cristã, que foram nos antigos tempos. A doutrina dos espíritos ensina que ninguém se perderá. Espírito nenhum é votado ao mal. Pergunta-se, pois, aqueles que crucificaram o Mestre, aqueles que o escarneceram, que foram seus inimigos, em que grau de evolução estarão hoje? Ninguém deve desanimar por ouvir manifestações de espíritos atrasados, ainda longe do ideal para que foram criados. Tudo evoluirá, tudo crescerá. O espírito verdadeiramente regenerado compreende esta solidariedade, que deve existir entre os homens, tal qual os elos de uma cadeia, anéis com anéis, bem firmes, todos do mesmo tamanho, todos de igual quilate, todos, igualmente, perfeitamente ligados. Assim serão os espíritos no futuro, e ainda na época atual, aqueles menos adiantados, já podem todavia, compreender essa ligação íntima que nos prende. Quereis aquilatar o valor de uma criatura humana? Quereis compreender o mérito de quem quer que seja, sem espírito de crítica, com espírito de análise? Observai os atos que denotam o seu altruísmo ou o seu egoísmo, observai as ações, observai o interesse que tem pela humanidade em geral, e, em particular, por aqueles que o seu olhar físico distingue, a indiferença pelas desgraças alheias, que crucificam os indivíduos, o amor pela infância, a dedicação à mocidade, outros sim, determinam o espírito que habita nesse alguém. O ouro, a riqueza, a fortuna, serão talvez coisas desprezíveis, condenáveis. Não. Longe de nós tal pensamento. A questão única é que o ser vivente compreenda que se Deus o encheu de haveres dessa ordem, se Deus lhe confiou a missão dificílima de ser depositário de fortuna monetária, foi para poder aquilatar a verdadeira altura, o nível do seu caráter moral. Exemplos como este que acabaste de ver, há em dias de hoje. Mendigos que lançam o último suspiro da vida numa enxerga humilde e sombria, sem uma lâmpada, sem conforto, sem um aquecedor para as noites frias, sem o alimento necessário para o débil corpo. Esse indigente que inspira piedade às almas cristãs, mas o seu corpo é entregue à terra, eis que se descobre a grande fortuna de que era possuidor. Este é o avarento, é o usurário, nem para si,
nem para o seu pão, nem para o seu conforto indispensável, nem para o seu alimento. Gasto algum. Mas tudo para guardar, para fechar entre as mãos, para esconder, para enterrar, enfim, para inutilizar. Parece incrível, mas é a expressão da verdade. E vós que me ouvis, sabeis que é assim. A fortuna foi dada ao homem, como elemento de progresso. No sofrimento, a miséria constitui prova, é certo, e prova muitíssimo dolorosa. Conservar a honestidade, a pureza de caráter, quando o estômago pede pão, quando o filho se esforce nas convulsões da agonia, pela falta de alimento, quando falta o agasalho para o velho ou quebrado, enfermo, conservar impoluto o caráter, é realmente experiência dolorosa, porque a miséria é prova. Mas a fortuna, igualmente, é experiência, multiplicar capitais, multiplicar sem probidade, só pela ânsia do crescer e não lhes dar aplicação útil. O que significa isso? A experiência de um espírito em quem Deus depositou grandes somas de bens e que não sabe se haver com elas. Não tem direito de ser um perdulário, porque ele tem o dever de conservar, tem o direito de transmitir, tem também o dever de utilizá-lo. É necessário usar, para que o dinheiro possa ser abençoado e nunca amaldiçoado. É necessário que o caráter do indivíduo lhe aponte a norma de proceder e que ele possa espalhar benefícios às mãos cheias, com os infelizes. Meus amigos, vós todos que aqui vos reunis, nem todos tendes fortuna, mas nem todos sois paupérrimos. Há sempre em casa alguma coisa de folga, há sempre o que dar, há sempre qualquer coisa dispensável. Pois bem, lembrai-vos sempre que nesta casa o pão das crianças depende de vós, o seu vestuário vem de vós, os compromissos tomados pela casa estão sobre os vossos ombros. Não desanimeis, por conseguinte. Que a vossa diretoria permaneça de pé, é uma responsabilidade que não pode declinar, é uma responsabilidade que vós deveis ter prazer em cumprir e não vos importardes que alguém feche os olhos à miséria. Não espereis que alguém pratique para que vós pratiqueis. Sede sempre o exemplo, sede a dianteira, a vanguarda desse movimento e procurai beneficiar, porque Deus centuplicará o vosso esforço espiritual. Um dia deixareis a terra e é bem melhor que o vosso dinheiro, a vossa fortuna, a vossa energia, tudo quanto possuis licitamente no mundo, fiquem em condição de utilidade, e não trancado a 7 chaves. Mofando. Vós, meus amigos, que nada possuís, ainda assim, podeis fazer muito. A vossa inteligência, o vosso braço, a vossa atividade, a vossa boa vontade, tudo isso é um bem que Deus concedeu a todos vós. Não desanimeis. Asilo espírita João Evangelista não espera só dos ricos, espera de todos, porque todos têm uma parcela de amor para dar. Cada um tem um fim a desenvolver. Vós tendes o vosso esforço, tendes a vossa vontade, tendes a vossa caridade. Caminhai todos assim, meus amigos, juntos, fazendo bem às crianças, fazendo bem à pobreza e olhando para o futuro. Um dia, Deus vos mostrará as riquezas do além. Deus mandará riquezas sem preço àqueles que só virtudes conquistaram. Aqueles que só a humildade conheceram. Deus vos abençoe a todos e a mim conceda sempre progresso. Irene. Sejamos expoentes da verdade. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Preocupa atualmente a humanidade o horror da visão futura que se lhe depara diante dos olhos físicos. Quem sabe observar os acontecimentos, quem sabe ler nas entrelinhas o que se presume acontecer em pouco tempo horroriza, pela falta de fé, pela falta de caridade entre os homens. É lamentável, sobretudo, que, em países onde impera o cristianismo, se possa admitir conceitos, preconceitos, ideias, ideais, concepções, aspirações, todas elas contrárias ao Evangelho de Jesus, todas elas cheias de ambições, de ódios, de pensamentos ignóbeis, de sentimentos inferiores, todas elas, enfim, afastadas da norma do cristianismo. Países que têm estandarte,
apropriado símbolo da sua fé, países que ostentam uma magnificência invejada, exprimindo apenas exterioridade, quando seus próprios sentimentos pendem para as guerras, para as lutas, para os prazeres inferiores. É compreensível esta incoerência. É aceitável que, sob a capa de uma fé ostensiva, culmine a ignorância, o crime, o pecado, enfim tudo quanto passa de pernicioso sobre a terra. Meus amigos, Espiritismo está talhado para corrigir estas coisas, vós o podeis dizer, e quem assim afirma, afirma com segurança. Eu não quero dizer de maneira alguma que saiam os espíritas como feras, se debatendo, a se digladiarem contra criaturas que não pensam da mesma forma que eles. Quando o soldado ofendeu Cristo tão diretamente, Pedro, o apóstolo, naquela fúria, naquela impetuosidade do seu gênio, decepou-lhe a orelha. O Cristo megamente, porém ao mesmo tempo, com severidade, lhe disse: mete a espada na bainha. Por conseguinte, vós que acreditais, já não direi os cristãos, mas aqueles que enaltecem o cristianismo como a religião por excelência, compreendei a doutrina. Não é com ideias exaltadas que eu procuro dizer que o cristianismo, ou melhor o espiritismo, é a origem de todo o bem. Espiritismo há de vencer e é exatamente pela propaganda verdadeira, sincera, dos ideais cristãos. Se cada homem fosse um expoente da verdade, se cada um semeasse a semente da doutrina, em breve tempo o cristianismo venceria esse terror, esta carnificina, estes sentimentos baixos, de que se acha empolgada a humanidade, atualmente. De vós espíritas, que me ouvis neste próprio instante, o que tenho a coligir pelo que vejo, pelo que penso, é que sois realmente desejosos do bem, e podeis fazer muito. A propaganda que se faz da doutrina, mantém um ambiente propício e nos dá terreno a ganhar, tudo aliás com critério, com justiça, segundo o programa do Espiritismo. Habituai os vossos pensamentos no sentido de melhorardes a sua exteriorização. Não penseis de uma forma, para executar de outra. Não façais a propaganda para executá-la com verdadeira contradição entre aqueles a quem doutrinais. Espiritismo é belo nos livros, Espiritismo é belo nas comunicações, Espiritismo é lindo em tudo quanto abrange, mas é mais lindo, mais belo, mais nobre, em suas realizações. Vede, pois, meus amigos, que uma criatura na realidade bem-intencionada deve ver que o que faz seja uma verdade, e nunca com essa máscara de hipocrisia. Quando é possível ver o caráter impoluto do homem que acabou de pregar um sermão de caridade cristã, nós nos sentimos pecadores naquele instante, porque verdadeiramente não podemos amar, quanto é do nosso dever. Eu pelo menos, que reconheço, ter muito que fazer para aperfeiçoar o meu caráter, isto já aprendi. O próprio hipócrita, aquele que prega o que não sente, é uma criatura que prega a sua palavra, às vezes tão bela, às vezes tão edificante, mas improdutiva para ele próprio. Vamos, pois, meus amigos, concorrer, ainda que seja com uma mínima parcela de fé, para que minore esta situação aflitiva em que se envolve a humanidade neste instante. Pensemos na vida espiritual e deixemos que os nossos pensamentos cheios de ternura, cheios de paz se elevem. O ódio correspondido com ódio, resulta esse grande atraso. Ódio correspondido com paciência, doçura e firmeza, pode deixar de ser ódio, para se transformar em amor. Deus vos faça felizes em espiritismo. Deus permita que no estudo que fazeis, em tudo quanto praticais na vida, possais realmente ser classificados como verdadeiros, porque haja o cunho da sinceridade e não apenas a conveniência do momento, em tudo que empreenderdes. Paz conceda a Deus a todos os homens. Neri. Uma história que é um ensino. Meus amigos, meus irmãos, vós não me conheceis, mas para elucidar o vosso estudo desta noite, venho contar-vos uma breve história. Que essa história calhe no vosso ânimo e vos faça algum bem, porque a experiência dos outros é sempre proveitosa, quando nós a tomamos para nós mesmos. Escutai.
Vivia eu em grande abundância, há muito tempo passado, em uma pequena cidade de um país que não é o vosso. Perto de mim se criou alguém que tinha menos do que nós. Esse alguém foi feliz na vida, perdeu seus haveres, pequeninos que eram. Em pouco tempo, o chefe da casa, vítima de um desastre, pereceu. Sua esposa, angustiada, oprimida pela grande dor e sem fé, não encontrou solução para a grande aflição em que se via mergulhada, senão em beber as vestes em querosene e assim acabar com seu corpo material. Ficaram duas criaturas pequeninas, como eu era nesse tempo. Meu pai, aflito pelo que via nos outros, fez por essas crianças tudo quanto é possível fazer pelos filhos que não são nossos. Chamou-os para seu lar, deu-lhes a educação que dava a nós, filhos. A nossa mesa era farta para os filhos, como para elas também. Considerados como tal, desde o momento que foram para nossa residência, nada lhes faltou. Se nós tínhamos o necessário, elas igualmente. Se tínhamos o supérfluo, isso também as atingia. De forma que, cresceram essas duas criaturas conosco, tal qual como filhas adotivas. Passaram-se os tempos. Meu velho pai, pela idade, chegou ao termo dos seus dias terrenos, precedeu nossa mãe, esta foi moça. Ficamos nós crescidos e também os nossos irmãos adotivos. Pois bem, ninguém era maior, todos éramos menores, e um tutor, designado pelo velho em seu testamento, tomou conta de todos nós. A fortuna do velho pai teve de ser repartida com os filhos, tocando aos adotivos aquilo que ele julgou justo deixar para eles. Meus amigos, correram os tempos. Essas criaturas casaram-se ambas, eram duas moças. Encontraram marido, casaram-se bem. Nós, porém, não tivemos a mesma sorte. Casaram-se as minhas irmãs, mas pouco tempo viveram como casadas. Fiquei eu sem irmãos, contando com elas. Não sabendo dirigir meus bens, fui enganada, ludibriada por alguém que tomou a direção dos meus negócios, e em pouco tempo, vi-me reduzida a zero, tudo quanto possuía se acabou. E eu tive a ideia de que poderia refugiar-me no lar de qualquer das minhas irmãs adotivas. Que pensais que aconteceu? A mais velha disse-me: que trazes para minha companhia? A tua pessoa, unicamente? E os teus haveres? Supões acaso que eu posso te ter aqui como uma inutilidade? Eu disse: não foi esse o meu pensamento. Eu vim para a tua casa, desejando ajudar-te. Ajudar a mim? Mas eu já tenho, suficientemente, pessoas para me ajudarem. A tua companhia me é inútil. Meus amigos, ferida no íntimo do meu ser, procurei a outra. Essa, então, recebeu-me e disse: fica por aí. Eu fiquei. Fiquei em sua casa, fui hóspede bem tratada, talvez um mês. No fim de um mês, ela disse-me: nós somos ricos, tu sabes, mas aprendemos em tua casa a trabalhar. Eu tens que trabalhar aqui. E eu disse: é exatamente o que quero, quero ter serviço, quero ser proveitosa em tua casa. Em absoluto não quero que a minha companhia seja um trambolho, quero ser um elemento de utilidade. E deram-me afazeres a desempenhar, tão brutos, tão pesados, com alimentação tão insuficiente. Vivi sempre afastada, de forma que, em pouco tempo, pelo pesar, pelo desgosto profundo, eu já me sentia muito mal. Fomos criadas como irmãs. Em pouco tempo, a minha saúde ficou muito abatida, e o médico chamado para me ver, declarou que eu precisaria viver no campo, numa vida livre, respirando o ar das montanhas. A minha irmã disse: minha irmã, ainda hoje lhe chamo assim, vai para a roça, não podes ficar conosco, porque o que tu tens contamina, e eu não posso viver perto de ti, respirando o mesmo ar, para apanhar, talvez, a mesma moléstia, vai para o campo. Mas, minha irmã, com que recursos? Quem me quer? Por que não me facilitas este dinheiro? Minha amiga, por que jogaste fora o teu? E eu lhe disse: eu não joguei fora o meu dinheiro.
Quando tive uso de razão, já nada possuía, porque, infelizmente, os meus haveres já não estavam nas mãos de meu pai, a quem Deus chamara. Tudo me foi perdido e eu me vi desamparada, porque não casaste. Ora, minha irmã, esta pergunta é uma pergunta sem valor. Mas enfim, procurarei o meio de ir para fora. Meus amigos, para encurtar razões, fui para a casa de um lenhador. Esse lenhador morava no campo, é certo, mas tinha apenas o alimento suficiente para sua família. Tudo quanto me era necessário, superalimentação, remédios, nada disso eu tinha. Fiquei recolhida, apenas gozando da caridade da esposa dele, que de fato, era uma alma boa. E foi assim, nessas condições, que eu entreguei a minha alma a Deus, cruciada, sob este teto humilde, pobre, sem médico, com alimentação insuficiente. Foi assim que parti. Agora, ouvi o resto, tende paciência. Quem ouviu até aqui, deve ouvir o final da história. Essa criatura, até dá a impressão que a minha morte foi para ela um castigo. Nem mais um dia de paz teve na vida. O marido, desencabeçou, como lá se diz, foi viver como quis e bem entendeu. Ela, em pouco tempo, adquiriu, não sei de que maneira, o mesmo mal que eu. Agora, a parte mais bela, é o nosso encontro. No além, que paz eu tive. Deus me concedeu a graça de viver num lugar onde tudo é claro, onde tudo é límpido e não vejo sombra em volta de mim. Tudo é belo, tudo é fresco, tudo é agradável, tudo é sereno. Ela, pobrezinha, vive numa tortura. Quantas vezes escuto os seus gemidos, Dora, perdoa. E ela repete, Dora, perdoa. Quantas vezes eu já perdoei? Tu sabes, meu Deus. Quantas vezes eu já pedi para que não levasses em conta sua ingratidão. Mas escuto a voz de quem sabe mais, dizer-me, sob o teu teto, no teu lar, ele encontrou agasalho, encontrou pão, encontrou o carinho, encontrou tudo. Quando chegou a ocasião de dar o pão à filha desse homem caridoso, abandonou-a na moléstia, e nem sequer visitou-a. Tem a consequência do seu ato. A outra, também não é mais feliz no espaço. São duas almas tisnadas pela ingratidão. Meu pai, tão feliz. Minha mãe, tão satisfeita. Eu, graças a Deus, gozando essa felicidade que não mereço, enquanto que elas, duas, as infelizes, recolhidas sob aquele teto protetor, passam miséria no além. Riqueza na terra e miséria no além. Trago esse exemplo, para que vós todos aprendais, meus amigos, sede amigos de quem vos faz bem. Os protetores da terra, são mandados por Deus para nos amparar. E vós, que viveis em teto que não tem obrigação de vos ter, lembrai-vos sempre de recompensar essas criaturas do que vos acolhem com todo o conforto, com todo o sentimento puro, com todo desvelo, com todo carinho. Vós outras, filhas de João Evangelista, criadas dentro deste lar, que é vosso, lembrai-vos de agradecer a Deus principalmente, de vos ter livrado dos males lá de fora. Aqui, sois amadas, sois queridas. Recompensai com igual soma de afeto, todo esse devotamento. A minha história foi simples e talvez não vos tenha interessado, mas vim, tão somente, para frisar que aquele que é ingrato na terra, não encontra luz no além. Paz conceda a Deus a todos os homens. Dora. O governo do pensamento. Meus amigos e meus irmãos, nada é mais irrequieto nem mais rápido do que o pensamento humano. De um instante, de um segundo para outro, o pensamento viaja milhas, léguas, com a rapidez de um relâmpago. Nada mais irrequieto do que esse pensamento, que tanto vai até um nível inferior de camadas invisíveis, quando depressa sob as alturas em busca de fluidos luminosos. O pensamento, Senhor Deus, dado ao homem para que ele pudesse cogitar de coisas além campa, é uma arma poderosa para aqueles que sabem usá-la bem. Quantas vezes, porém, meus caros amigos, necessário é refrear o pensamento e impor-lhe uma ideia segura,
dominadora, para que ele não transija a órbita do seu dever, da sua ação. É assim que atos se praticam, impróprios da crença que se professa, porque as asas do pensamento, não tendo sido guiadas a tempo, impedidas do voo, incitam, conduzem a criatura a praticar aquilo que mais tarde ela própria condena. Pensar bem, eis a solução, a grande solução desse problema que o homem ainda não sabe resolver. Alimentar ideias que subversivas, encher-se de pensamentos vingativos, chegando ao ponto de alimentá-los, tal qual se alimentam as grandes fogueiras, à custa do carvão, conseguindo que as locomotivas corram sobre os trilhos, pela ação desse mesmo calor desenvolvido pelo carvão de pedra. Assim o pensamento humano, não dominado, não dirigido, conduz o indivíduo, desenfreadamente, sem regra, para lugares onde talvez nunca tivesse tido a ideia de poder comparecer. Meus amigos, grande força é o pensamento. O pensamento sem orientação feliz, é uma grande força, mas uma força prejudicial. Vós tendes um exemplo, o mundo neste instante. Como que uma onda sanguinária invade a humanidade em peso, e quem sabe pensar bem, lamenta aquela vida preciosa, que sempre correu feliz e proveitosa. É certo, que havia a certeza da prova, mas para isso, não era necessário um braço. A prova se cumpriria e não seria necessário que houvesse um criminoso, ele por sua vez agora exige uma prova. Tudo isso, o não saber pensar, o não saber refletir, o não saber se conduzir. Os espíritos devem ter o máximo cuidado, velar pelo seu pensamento, velar pela ideia, para que essa ideia seja pura, e o pensamento pactue com a norma da sua fé. Uma reunião espírita, o que significa para a criatura espírita? O que significa uma reunião, para onde todos convergem, com o fim de receber bênçãos que venham do além, ou então, para fazer a caridade aos espíritos que venham à mesa a se abeberarem dos conhecimentos necessários ao seu progresso. O que significa? Significa um momento religioso, significa um instante em que a alma deve deixar as coisas mesquinhas da terra para elevar-se a Deus, no momento em que, como estas, as criaturas se reúnem para fazer bem aos seus semelhantes. Os de lá, meus amigos, são vossos irmãos. Neste instante todo pensamento deve voar para o além, a concentração deve ser perfeita, a reconciliação, igualmente, não deve haver dentro da criatura um sentimento egoístico e, nem tampouco, um sentimento de rancor. A alma deve estar aberta para que as bênçãos do além possam fazer um grande bem. No entanto, às vezes a concentração não é feliz, a concentração não é como devia ser. E os resultados, ordinariamente, são infelizes, não para a coletividade, porque na coletividade há elementos que sabem se concentrar, há elementos que sabem volver as vistas para Deus suplicando bênçãos para o próximo. Mas a colheita se faz, segundo a semente que se planta, logo, quem se concentrou, receberá do além a esmola que necessita, quem tratou com leviandade, naturalmente, voltará com as mãos vazias. É triste, meus amigos, é dolorosa a contingência do ser espírita, compreender a profundeza da religião espírita, saber que é uma filosofia que eleva o homem da terra para o além, mas ao mesmo tempo, porta-se de forma a não concordar o seu modo, a sua ação, o seu feitio, com a fé que professa. Segue-se a questão única, somos ou não somos? Se somos, demos o fruto que Jesus espera. Se não somos, somos apenas meros espectadores. Deus guarde o espírita de fugir ao cumprimento do seu dever. A concentração é necessária no momento em que se procura falar a Deus, no momento em que as almas contritas, aquelas que creem, esperam do céu a benção, a caridade infinita de Jesus. Neste instante, a concentração vale muito. Meus amigos, tenho muita prática, não somente como espírito mas como homem na terra, da presidência das sessões espíritas, e sei quanto lutei para manter muitas vezes um ambiente tranquilo.
Eu conheço de perto o que é uma concentração. Eu fui testemunha de que 3 pessoas muitas vezes são número suficiente para abrir uma sessão. Eis porque, erroneamente, se diz que quando a assistência é numerosa não se pode ter concentração. Por engano, muitas vezes uma assembleia composta de muitos crentes pode manter uma sessão religiosa, solene. Venho, pois, aconselhar, venho, pois, pedir mais uma vez que no momento em que vamos celebrar uma sessão tal qual esta, haja toda a concentração necessária, para que se possa receber. Paz desejo a todos vós. Max. Afinidades espirituais. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua santa paz. Eu desejo que a assistência, muito particularmente quem deseja a minha presença nesta casa, tenha aprendido uma lição, hoje, nessa hora. São as nossas atrações íntimas, que fazem o ambiente em que vivemos. As criaturas do que vivem pensando em si próprias, esquecendo as desventuras dos outros, morrendo das suas saudades e vivendo dos seus passados amores, são criaturas que não conhecem o ABC do infinito. Não há amor na terra, meus amigos, que se perca no além. O amor é puro, é emanado de Deus, e Ele, o grande Criador do universo, em seu mandamento, ordena que as criaturas se amem umas às outras, e esses amores de eleição, esses que constituem a razão de uma vida, não ficam, unicamente, sujeitos aos ambientes terrenos, partem com as almas para o além. O saudade, regulada por essa lei de conformidade com a vontade de Deus, é compreensível e aceitável por nós outros do outro plano da vida, mas a saudade que se desespera, a saudade que não se conforma, a saudade que critica o fenômeno da morte, é uma saudade que, cada vez agrava mais o sofrimento e não tem consolo, é ofensiva a Deus e não pode trazer, senão em desassossego, o objeto que a motiva. Aprende tu, sempre, meu amigo, nesta lição. Nossas almas gêmeas viverão sempre desse amor que te conduz e que os outros não compreendem por mais que examinem, porque eles veem as coisas sempre pelo prisma material da idade humana. O espírito é sempre jovem, o espírito é que vibra de intensidade, quando o amor é verdadeiro, o espírito é que compreende o porquê das coisas, é quem afina com o sentimento do objeto amado. Aprende a compreender que essa vibração, que nos unia na terra e que nos fazia tão amigos um do outro, que causava estranheza quantos viam, procedia do fato de as nossas almas estarem ligadas espiritualmente. E, no caso da vida, não havia dor na minha alma, no entanto, o espírito sempre possuiu a mesma vibração, tu sabes que assim era. Passando para a vida do além, acompanho-te os passos, e, agora mesmo, que esta lição proveitosa veio calar no teu ânimo, fazendo-te compreender que as almas se ligam, afinam e moram no mesmo plano, segundo os seus gostos, segundo a sua afinidade, segundo o seu próprio ambiente. Deves refletir e compreender, para partir, quantos anos te podem faltar. Para o mundo, talvez muito, para mim, que te espero, parece uma eternidade, mas, na realidade, Deus, que tudo vê, que tudo prepara com sabedoria e justiça, sabe que este tempo passará veloz, e, então, quando o ponto final da existência material estiver perto em tua vida e o teu espírito se desprender da matéria, sim, eu virei, e tu me verás à cabeceira do teu leito, pronta a te levar comigo, porque Deus há de permitir que não nos separemos, enquanto os nossos espíritos possam receber a mesma evolução. Para isso, porém, é necessário que os nossos pensamentos, tanto o meu quanto o teu, se desdobrem em volta de si mesmos, para beneficiarem a mancheias, espiritual e materialmente, os necessitados da terra. Eu o farei enquanto Deus permitir e as minhas forças também. Olharei pela infância desvalida e intuir-lhe a maneira de viver bem e proporcionar-lhe as intuições necessárias para que se saibam dirigir, se Deus o permitir. Tu, também, aliado a essa grande obra, onde, graças a Deus, vejo o teu nome, poderás ser feliz,
pela consciência do bem que tiveres praticado. Não há vida mais grata aos espíritos do bem do que a provação da sua própria consciência. Que o mundo pense mal, que o mundo critique, que o mundo não compreenda, que o mundo vise como entender, mas a consciência será verdadeira, a consciência afirmará, e eu tenho a certeza de que, neste momento, quando ainda não declarei quem sou, não faltará na assistência quem o saiba. Esta certeza me enche de consolo, de júbilo, porque consegui, neste meio, manter a minha personalidade espiritual de forma a poder ser reconhecida. Se pudesses ver, se a tua visão espiritual estivesse desenvolvida, terias, agora, o prazer de divisar a falange que disseu pronta a se comunicar e dando-me, gentilmente, a preferência para mais uma vez consolar-te. Paz a todos os homens. Progresso espiritual desejo-vos, meus irmãos. Maria Luísa. Vantagens e prejuízos. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, todos vós, que aqui vos encontrais, sois amigos desta casa. Assim se justifica a vossa presença, assim se justifica o interesse que tomais pelas coisas concernentes ao Espiritismo, mas uma reflexão deveis fazer, meus caros irmãos, sobre a razão de ser espírita, isto é, se o sois, ou porque o desejais ser. E que vantagens ou prejuízos decorrem dessa convicção, para a vossa pessoa, tanto no vosso presente como no futuro que se aproxima. Ser espírita unicamente para pertencer ao grêmio de uma seção espírita, que vantagem pode trazer ao homem? A seção espírita, para o mundo, não tem grande influência, bem ao contrário, pode prejudicar até interesses de ordem material, que se sentirão chocados exatamente porque a criatura diz pertencer a este credo, de que outros descreem, abominando vantagens dessa ordem. O homem que se diz espírita não pode esperar proventos, espiritismo não lhe pode dar proventos materiais, bem ao contrário disso, tudo quanto se espera de um homem crente é a sua ação generosa em favor da causa que abraçou. Por conseguinte, vantagens pecuniárias espiritismo não pode oferecer. Que vantagens, pois, espiritismo oferece à criatura que se filia a esta crença? Vantagens de origem espiritual, de um alcance que outra fé não pode atingir, vantagens que outra crença não pode prometer, pela simples razão de que não as pode auferir. Enquanto que o espiritismo, divisando o porvir que aguarda as criaturas humanas, mais tarde criaturas espíritos tão somente, promete-lhes e assegura-lhes um porvir cheio de venturas, tal seja sua conduta na terra, ou um porvir nada auspicioso, se essa conduta se desvia da linha que a caridade cristã traçou e a mentalidade do grande Deus idealizou. Meus amigos, e as responsabilidades que decorrem dessa crença para a criatura humana? As responsabilidades mais pesadas não são materiais, porque essas pouco pesam ao homem espírita. Há sempre qualquer coisa que se possa dar a quem tem menos, por conseguinte, isso não é a responsabilidade mais pesada, e vós tendes o exemplo disso dentro desta casa. Até a hora presente, graças a Deus, nada tem faltado, e isso que vem é sempre da bolsa das criaturas de boa vontade. Por conseguinte, não é esta a maior responsabilidade. Qual será ela então? Será que se espera que cada homem espírita não se canse de fazer a propaganda de ideais cristãos em tempo e fora de tempo? Será isso, tão somente, que se espera do homem espírita? Se assim fosse, bastaria um pouco de boa vontade e energia pertinaz. Há alguma coisa, ainda, que se espera da criatura espírita. É a regeneração de si própria, a limpeza do seu caráter, enfim, viver segundo as regras de espiritismo. Espiritismo não deseja o fanatismo do homem, se bem que haja muita tendência para isso. As criaturas espíritas que querem pensar, viver e agir sempre debaixo da influência dos espíritos, abandonando por exemplo a sua liberdade, querendo atribuir tudo quanto fazem a uma ação espiritual, como que não tem a sua razão, não tem o seu critério para agir,
Esperam, tão somente, que os espíritos as movam, tal qual se move uma máquina pela ação mecânica que a dirige. Não é assim que o homem espírita deve agir. Nunca abdicar da sua razão. Eis a principal sentença que posso dar neste instante. Nunca abdicar desse fiel, que Deus conserva alerta no próprio espírito, para o direito da escolha de pensar, refletir e agir. Espera-se do homem espírita, como disse em começo, a sua regeneração. Pregar espiritismo, falar sobre ele, interessar-se pelas comunicações e não cumpri-las, talvez fosse melhor nunca tê-las ouvido. O homem que não executa, é semelhante ao filho desobediente. Que responsabilidade resta a um pai, que, desde o começo dos seus dias, ensina ao seu filho a linha do dever, a linha da verdade, o horror à mentira, o amor do próximo, a abominação ao vício, o afastamento do orgulho e a ação da virtude. Se este filho, mais tarde criado nesse meio, o abandona por completo e segue uma diretriz inteiramente oposta. Qual é a responsabilidade desse pai? Metendo a mão na sua própria consciência, ele dirá: ensinei a verdade, ensinei o bem, chegou o uso da razão, ele se desviou. Lamento, mas não me cabe a responsabilidade, diz com razão. Assim, pois, é a nossa posição perante vós. Temos por dever explicar-vos o que se espera de vós, apontar-vos a vossa linha de conduta, aconselhar-vos, todas as vezes que para isso formos consultados, enfim, trazer a verdade perante vós. O resto, é convosco. Se dais um desempenho fiel àquele preceito que o Espiritismo de vós espera, nestas condições, o benefício é todo vosso, e nós teremos o prazer de vos conduzir para o bem. Mas, se ao contrário de tudo isso, puserdes de lado o bem que vos trazemos, para aceitar tão somente aquilo que vos apraz, o erro, lamentamos a vossa sorte, mas não nos cabe a responsabilidade do que possa vir a suceder no futuro. Por isso, meus irmãos, cabe mais uma vez repetir, nesta hora, alerta convosco mesmos. Vós chamais de inimigos os que estão fora. Quantas vezes vos armais até os dentes, para defender a vossa integridade física, desses inimigos que possam vir a ofendê-la. Mas vós não vos armais desta maneira para vos livrardes das tentações, ocasionadas pelo vosso próprio pendor, pela vossa própria educação, pela vossa falta de resistência. Se tivesseis cuidado por essas manchas morais que enodoam o vosso caráter e prejudicam a vossa reputação e que são, realmente, uma falha para a vossa fé, quanto tendes cuidado para guardar aquilo que vos vem prejudicar materialmente, outra seria a vossa condição espiritual. Vede, pois, meus caros amigos, que esta é a principal coisa que o Espiritismo exige de vós. A compreensão dos vossos deveres e o seu cumprimento. Mais uma vez deixo aqui o meu voto de progresso, de paz, para todos vós, esperando que a meditação sobre estas coisas vos faça corrigir um tanto ou quanto defeitos que, a cada momento, deixais transpirar. Este é o meu voto, este é o meu desejo. Deus vos ampare e proteja sempre. João de Freitas. Compreendamos a caridade. Meus amigos e meus irmãos, muito se tem dito sobre a caridade, muito se tem dito sobre o que a alma vai colher no além, o fruto é proveitoso para sua evolução, a tortura para o seu mau procedimento, enfim, muito se tem falado sobre essa caridade, que o homem ainda não conhece. Bastaria-lhe de São Paulo para compreenderdes o que seja a caridade, mas, como nem todos podeis fazê-lo neste instante, eu quero trocar convosco ideias que julgo úteis. Quando tratais mal o vosso semelhante, faltais ao preceito de caridade. Quando prejudicais a vossa saúde física, faltais ao preceito de caridade. Quando vos é indiferente a sorte das outras criaturas, humanas como vós, igualmente pecais contra a caridade. Quando um pensamento mau vos vem ao cérebro e vós não repelis com a devida energia esse pensamento, faltais ao preceito da caridade. Quando,
simulando uma afeição que não possuis, vós dais a entender que a esperança deve ser mantida nessa criatura que vos escuta, vós faltais ao preceito da caridade. Enfim, meus amigos, todas as vezes que a insinceridade é o sentimento que inspira vossa palavra, todas as vezes que a verdade está longe do vosso pensamento e, por conseguinte, não preside ao vosso gesto, vós faltais à caridade. Outros sim, todas as vezes que a fraqueza do próximo vem ao vosso conhecimento e vós não a fechais tumularmente, para que não seja divulgado o erro do vosso irmão, quando, pelo contrário, vós divulgais o seu pecado, a sua fraqueza, ainda uma vez pecais contra a caridade. Vede, pois, meus amigos, que não é tão fácil ser caridoso quanto parece, porque, todas as vezes que se fala em caridade, o homem geralmente entende que é tão somente necessário abrir os cordões da sua bolsa e deixar cair algumas moedas sobre o regaço daquele que necessita. Certamente que o gesto de matar a fome ao necessitado, o gesto de caridade que vos impele a auxiliar obras piedosas, que amparam crianças e protegem velhos, representa ato de caridade, mas essa caridade moral, elevada, nobre, essa que o Cristo teve como modelo constante da sua vida entre os homens, é bem mais difícil. Meus amigos, não sejais tão maldizentes. Quantas vezes o sois, relativamente aos outros, estranhos? Sempre que tiverdes de dizer mal de alguém, colocai-vos no papel desse alguém, imaginai que a culpa é vossa, e refleti, por um segundo, se vos seria agradável que essa culpa fosse contada a qualquer um, servir-se de assunto em palestras íntimas e, muitas vezes, públicas, para que a vossa reputação ficasse abalada. Todas as vezes que a maledicência vier à flor dos vossos lábios, cerrai-os, para que daí palavras não sejam proferidas. É bem melhor, quando não se tem oportunidade de dizer bem, calar-se. Ainda é melhor não externar opiniões, muitas vezes, que não representam a verdade, tão somente para que outrem fale a respeito dessa pessoa, cuja reputação não conheceis de perto. A maledicência é um perigo, a calúnia é bem maior, mas a caridade implica tanto com uma quanto com a outra. Não é caridoso o homem que calunia, também não é caridoso o homem maldizente. Fora da caridade não há salvação. É o lema do Espiritismo. Mas quantos têm, nas fachadas das suas agremiações, tais palavras, unicamente com o fim de chamar a atenção do público para que socorra, pecuniariamente, aquela instituição? Não há caridade sem ação. A caridade é a virtude que vos leva a proceder bem, com tolerância, com carinho, com meiguice, para com todo aquele que erra. É aquela virtude que nos ensina a responder com expressão terna à afronta. E não digais que isto é impossível, porque o Divino Mestre vos deu o exemplo dessa caridade que o homem julga impossível ser realizada na terra, aquele que o feriu na face. Jesus retorquiu: se eu falo mal, por que não me repreendes? Se falo bem, por que me feris? Foi esta a resposta de Jesus. Vós, que o tomais por modelo, vós, que o amais de todo o coração e que exaltais a sua bondade, a sua justiça, a sua caridade sem par, deveis olhá-lo também sob este prisma e corrigir defeitos, no sentido de que todos eles permaneçam dentro da regra mais severa de uma caridade cristã. Desejo-vos todo o bem, desejo-vos toda a paz, mas noto essa fraqueza ainda em vós, o gosto de ouvir discussões que são desairosas para aqueles que, muitas vezes, são vossos irmãos na mesma fé e que, no momento, não se podem defender. Guardai-vos dessas coisas, meus amigos, e procedei bem. Max. Tenhamos inspirações nobres. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, que a suave paz que emana de Jesus envolva o vosso ambiente. Espiritismo, caríssimos irmãos, sonda o âmbito das coisas extraterrenas, vai avassalando a Terra, em sua totalidade, com a intenção de acelerar o progresso evolutivo das almas encarnadas. Espiritismo,
que tem por alvo principal desvendar o mundo além aos olhos das criaturas humanas, traz a alta missão de fazê-las se fortificarem na fé que Jesus implantou no mundo, para que se possam regenerar, possam fazer-se merecedoras das grandes bênçãos que Jesus tem preparado, naquelas moradas que anunciou. Meus amigos e meus irmãos, quem lança o olhar sobre o planeta Terra e o vê tão brindado pela providência divina, numa natureza exuberante, quem olha para a Terra e a vê tão bela, tão grandiosa, tão rica, tão cheia de verduras, tão cheia de florescência, tão cheia de ambiente bom, tem o coração entristecido, por pensar que todo esse bem é despercebido aos olhos do vivente, que Deus formou para o rei deste mesmo planeta. É assim que o homem, ingrato às grandes bênçãos que provém da providência, longe de admirar, de amar, de louvar a grandiosa obra de que é testemunha, se entretém com pensamentos inteiramente opostos, antagônicos, a toda essa beleza formada pelas mãos de Deus, e o amor, que deveria presidir a todos os seus atos, é varrido do seu pensamento, para dar lugar apenas a um criminoso, sem pensar que tudo isso é a semente perniciosa do ódio que gera a vingança que origina o crime que é um pecado, aos olhos de Deus. As naturezas mais aproximadas do belo, aquelas que aspiram ao bem, param extasiadas diante da lua, que passeia no firmamento, extasiam-se da sua beleza, param, admiradas e eloquentes, diante da majestade do profundo oceano e na floresta virgem, onde só as aves passeiam, soltando seus trinados e gorjeios melodiosos, as criaturas sensíveis enchem-se daquele bem, saturam-se daquele bem-estar, enfim, enchem-se de felicidade, porque a verdura da floresta lhes desperta a verdura da esperança, de que o seu coração é cheio, mas o homem odiento, aquele que não ama o belo, que não conhece a arte, no seu arroubo, não tem, dentro da alma, a aspiração do que é sublime e nobre, madura no seu pensamento coisas de tal forma terríveis que lábios humanos se recusam a pronunciar. É assim que os planos tenebrosos que somente a treva sugere, fomentam os espíritos desses homens com ideias lúgubres, tétricas, inspiradas no ódio, e eles passam indiferentes por esse céu azul, quando a lua passeia calmamente, e até se incomodam com a sua claridade, porque, sendo eles da treva, aspiram à escuridão. Assim, meus amigos, não é possível evoluir. Baixando, embora, do alto comunicações belas, pensamentos elevados, conselhos verdadeiramente fraternais e instrutivos, tudo isso é uma pura perda, porque os inimigos do Cristo, outrora, revivem no planeta, e, ainda, de vez em quando, essa onda toldada do seu coração vem ao pensamento e lhe sugere coisas odientas. Meus amigos, quereis ser felizes? Quereis viver satisfeitos? Compreendei a natureza, em sua pujança, amai as crianças, em sua inocência, compreendei a alegria dos moços, sempre jovens, despreocupados do futuro, compreendei os sonhos das virgens, idealizando sempre uma aventura, que, tantas vezes, não chega, compreendei o amor materno, em sua grande ternura, olhai, examinai, observai o olhar da mãe, quando encara o seu filho, como a mulher se torna sublime. Como que um reflexo divino lhe passa no olhar, quando levanta o fruto das suas entranhas, aquele que é a cor da vibrante do seu coração, aquele que é a única razão de ser da sua peregrinação terrena, aquele que é o seu ideal realizado. Como as mães sabem amar os seus filhos. Com que ternura o seu olhar os fita. Olhai para estas coisas, meus amigos, e não vos enciumeis delas, porque quem se enciuma de atos puros denota alma em atraso. Vós, ao contrário, vos entreteis, muitas vezes, a pensar nas fraquezas alheias, a pensar nas imundícias de lugares onde o vosso pensamento não precisa penetrar, somente para pedir a Deus, em prece, a sua melhoria. Não entretenhais o pensamento, meus amigos, nestas coisas. Pensai no que é belo. Aqui, tendes uma casa de caridade. Aqui,
tendes um templo sagrado, onde se cogita do bem para as crianças de outros, hoje vossas. Breve, tereis oportunidade de demonstrar, mais uma vez,